Bom dia, meus amados, paz do Senhor, que Deus esteja com todos, né, nesse momento, no momento de crise. Hoje, uma manhã de sábado, uma manhãzinha tranquila, chuvosa, na paz mesmo, né, de Deus. Então, eu vim aqui com mais uma reflexão para você estar refletindo, pensando, né, sobre o que vale a pena, sobre o que não vale, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre passado, né? Quantos de nós, né, ficam revivendo o passado, remoendo coisas que já passaram? E para que ficar sofrendo à toa, não é mesmo? Em 2 Coríntios 5,17, nos fala assim, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgirão coisas novas. Então, né, irmãos, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, se você está no Senhor, as coisas antigas não pertencem mais à sua vida, né? Jesus Cristo já esqueceu daquilo. Então, por que você ficar remoendo, relembrando coisas que às vezes não te fazem bem? Se quer lembrar, vamos lembrar de coisas boas, né? Vamos lembrar de coisas que nos fazem felizes, que nos fizeram felizes. Para que lembrar de coisas que não vão acrescentar em nada, né? Na nossa vida, né? E Isaías 43:18, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Tem muita gente hoje, até dentro das igrejas, irmãos, vivendo do passado. E o passado, ele não traz nada para nós, né? É, eu mesma, por exemplo, cito eu mesma como exemplo, porque no meu passado aconteceram várias coisas, lógico que eu me lembro, né? Só que não com dor, muitas pessoas me magoaram, principalmente o inimigo tentava muito me derrubar na área sentimental, porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, sabe? E o inimigo sabia que eu era emotiva, então ele pegava nessa área, sabe? Quantas situações eu já vivi nessa área que tentaram me derrubar, sabe? Que me fizeram chorar, nossa, passei aquela fase que ninguém quer passar, mas eu acho que todo adolescente, todo jovem acaba passando, né? E eu, por ser muito emotiva, eu sofria muito. E, e eu sofria tanto, irmãos, sabe, eu chegava a me agredir, sabe, a fazer coisas comigo. De tanta raiva que eu ficava, de tanta, sabe, de tanta angústia, de tanta mágoa. Hoje em dia, lógico que eu lembro, sabe, porque ninguém tem amnésia, né, irmãos? Vamos combinar, né? Tipo assim, a gente. Só que hoje em dia são coisas que não me causam mais dor. Sabe, quando a gente vê que superou, é quando você lembra, porque a gente não tem amnésia, lógico que a gente lembra das coisas que passaram, porém aquilo não te causa mais dor, entendeu? Aquilo não é uma ferida aberta, mas aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo, quantas vezes pessoas, não foi uma nem duas vezes, foi mais do que isso, amigos, tipo assim, naquela fase de juventude que a gente vive, né? Amigos que ficaram com seu namorado, esse tipo de coisa, né? E eu sofria tanto, irmão, só que naquela época eu sofria muito. Hoje em dia são coisas que eu lembro, mas que não me trazem mais dor, sabe? Não causam nada em mim, não causam nenhum sentimento de dor. Quero que sejam felizes, cada um vivendo a sua própria vida, né? Eu hoje em dia
tenho meu marido, tenho meus 2 filhos. Sou muito feliz, sou muito abençoada, porque foi o Senhor que colocou eles no meu caminho. E quantas vezes a gente fica cego, a gente é tão cego espiritualmente que a gente não consegue ver o que Jesus quer falar com a gente. Houve um período da minha vida que eu estive afastada dos caminhos do Senhor. E, e mesmo afastada dos caminhos do Senhor, era uma coisa que eu cria, né? Então eu orava a Deus, pedia a Deus para me mostrar, né? E nessa época eu gostava muito de um rapaz, sabe? E, e eu pedi a Deus para me mostrar, né, quem era a pessoa certa, por que que eu estava vivendo aquela provação, aquela tribulação, estava vivendo muito atribulada. E Deus me mostrou o meu marido hoje, em sonho. Olha para vocês verem, irmãos. Eu vi meu marido em sonho, Deus me mostrou meu marido em sonho, porém os meus olhos estavam tão cegos espiritualmente que veio na minha cabeça. Ah, é só um sonho, tipo assim, não tem nada a ver. Eu e ele, a gente era amigo, nossa, não tem nada a ver, eu e ele, né? Só que Deus me mostrou ele. Só que eu não quis enxergar, entendeu? E fiquei remoendo num relacionamento que não tinha futuro, que eu, no fundo, eu sabia que não tinha futuro, que não ia dar em nada, mas, tipo assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo me serviu de lição, entendeu? Então, que nós possamos viver o presente, irmãos, o presente, e abrir os olhos espirituais para ver o que o Senhor quer falar comigo, porque quanto sofrimento eu podia ter evitado se eu tivesse prestado atenção em Deus. Se naquele momento que Deus falou comigo, eu tivesse me atentado para o chamado dele, me atentado para o alerta dele, eu teria evitado muito sofrimento para minha vida, né? Mas graças a Deus, Deus tomou as rédeas da situação. Jesus me curou espiritualmente. Eu voltei para os caminhos do Senhor, porque, irmãos, quando a gente está afastado, a gente fica num vale, um vale escuro, um vale sem rumo. Então, que possamos voltar para o Senhor, né? Quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem ainda não conhece o Senhor, tipo assim, quando a gente vive uma experiência, essa foi uma experiência que eu tive com o Senhor, mas não foi só essa, eu tive outras experiências, em outros vídeos vou estar contando para vocês. Deus falava muito, sabe? Ainda fala, né, comigo através de sonhos. E essa noite, sonhando, eu tive um sonho com uma pessoa, até uma amiga minha, ex-amiga minha, né, que fazia parte dessa rodinha, né, desse triângulo, digamos assim, é, Deus me pedindo para pedir perdão para ela, sabe? Mesmo que mesmo que às vezes no seu entender você não esteja errada, mas vamos fazer o que Deus pede, né? Vamos orar, vamos colocar na mão de Deus, vamos pedir perdão, vamos ter a humildade de pedir perdão, mesmo que no seu ponto de vista você esteja certa, os humilhados serão exaltados, não é mesmo, irmãos? Então, que possamos estar vivendo o presente, vamos deixar o passado de lado, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus morreu naquela cruz, deu a sua vida por nós, irmãos, para que possamos viver o presente, para que possamos adorá-lo no presente, porque o futuro a Deus pertence, né? E o passado já passou, não muda mais, não volta mais. Lógico que se a gente pudesse voltar no passado, a gente faria muitas coisas diferentes, mas ou não, né? Porque a gente pensa assim, nossa, se pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas na verdade, se você pudesse voltar atrás, provavelmente a gente faria tudo igual, né?
mas que possamos viver o presente, irmãos, porque o presente é o hoje, é o agora. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos, enquanto Ele está perto, porque depois, irmãos, o amanhã pertence ao Senhor. Deixe as preocupações do amanhã para o amanhã, né? Cada dia basta o seu próprio mal. É o que diz a palavra do Senhor, né? Que cada dia basta o seu próprio mal. Então, vamos viver nossa vida debaixo do sol, com tudo aquilo que Deus nos deu, né? Usando sabiamente nosso livre-arbítrio para escolher bem, para fazer as escolhas direito, né? E que Deus abençoe cada um e que cada um também viva o presente, irmãos, que é o que eu tenho feito. Que você possa olhar para trás e não sentir dor, não sentir mágoa, não sentir nada, sabe? Sentir compaixão do próximo, né? E que cabe a Deus julgar, né? Não somos juízes de nada, né? Nem da nossa própria vida. Então, que Deus possa estar abençoando grandemente. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Ele está te esperando de braços abertos, irmãos. Volte enquanto você tem sopro de vida, enquanto você tem fôlego de vida. Volte para Ele. Porque uma hora pode ser tarde, né, irmãos? O amanhã a Deus pertence, mas você sabe se estará aqui amanhã? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, que possamos voltar para Ele enquanto é tempo, né? Enquanto Ele nos chama, enquanto Ele está de braços abertos esperando. Que Deus abençoe, tenha um bom dia. Hoje é sábado aqui, tenha um sábado abençoado. Viu? Uma segunda, uma terça, uma quarta, um domingo, todos os dias da semana abençoado. E fiquem com Deus, reflitam sobre isso, pensem sobre isso e que Deus abençoe grandemente, viu, irmãos? Fiquem com Deus. A minha família abençoando a sua família. Em nome de Jesus. Amém?